Olá, eu sou o Mauro César Pereira e faço o Muito Mais do que Futebol. Sabia que a Central 3 tem um financiamento contínuo que nos ajuda a levar até você podcasts com cada vez mais qualidade? Não sabia? Então deixa eu te contar. A partir de R$14 por mês, você passa a ser um colaborador da Central 3, que se compromete a sempre integrar conteúdos independentes e gratuitos. Acessando apoia.se/Central 3, além de ajudar a mídia alternativa e independente, você também passa a ser um membro do Clube Central 3, onde pode discutir a nossa programação e também participar de sorteios exclusivos. Então, tá esperando o quê, meu camarada? Acesse apoia.se ou se/Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Esse é o programa Meu Time de Botão. Muito bem-vindo, amigo, amiga Central 3. Eu, vocês... Eu falei igual o Vanucci. Eu tô aqui fazendo programa com vocês. Vocês estão acostumados, é claro, com a presença de Paulo Júnior. Habitualmente é a parceria de anos aqui no Meu Time de Botão, mas hoje, excepcionalmente, tenho meu outro parceiro de casa, Matias Pinto, o homem por trás do tabuleiro também, apresentador do Xadrez Verbal, apresentador do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Pois é. Escalado aqui em mais vários e vários programas, está no Pontapé, está eventualmente pinga no Thunderbird, pinga no Trivela, está sempre por aqui, um homem centralístico. Matias Pinto. Diga lá. Durval Discos era um bom filme, viu? Você tá falando mal porque... talvez não caiba pro cinema. É mais ou menos como um Portuguesa e sei lá, Portuguesa e Marília no Morumbi, entendeu? Tá, entendi. Tem jogo que não cabe. Talvez. É que eu fui com muita expectativa, viu, Leandro? Porque o nome é bom, né? O nome é bom. Eu achei que ia ser o Alta Fidelidade brasileiro. Tava tendo até uma feira de vinil. Fui assistindo o Conjunto Nacional na época. Nem lembro o nome do cinema que chamava, mas que já estava todo mofado lá também. Então tinha todo um ambiente, assim, né? Mas saí revoltado do cinema. Entendi. Viu? Se a expectativa era sua, a culpa não é do filme. Eu tô defendendo o Durval Discos porque eu achei gostosinho, mas eu assisti na TV Cultura, naquela TV quadradinha ainda, então é outra coisa, entendeu? Eu assisti o filme no modal que ele cabia. Tem um abraço pro Pedro Asberg, que nos ouve, né? O pai do Pedro Asberg esses dias participou de uma esses converscotes de cineastas, né? Em feira, eu não sei exatamente qual era o evento, mas alguém começou a falar que o futuro é o cinema ir pra tela do celular, né? Aí ele levantou, falei, parei, estou indo embora. Se eu trabalhei a vida inteira pelo cinema e você tá me falando que agora eu tenho que filmar na vertical pro cara assistir em 5 polegadas... Pois é. Eu parei. Você também falou mal do Carandiru, mas aí eu até concordo. Não porque o Carandiru seja um péssimo filme, mas é muito cascata, né? Pois é. Pra quem lê o livro, principalmente, assim, tipo, um personagem era 4, né? Teve todo um problema também com as camisas de futebol, né? Porque o massacre aconteceu em 92. Sim. Só que tinha camisa ali de 99, 98. Aí é só quem louquinho, é mais né? detalhista que nem a gente percebe essas coisas. Assim. Tinha ali camisa do Corinthians com 3 estrelas. Aí é só louquinho que percebe no carro. É brincadeira, né? Mas eu concordo com você. Aliás, a Roberta Nina, minha namorada, trouxe da França umas revistas, né? A France Football. Eu fiquei chocado. Acho que é só eu, você, só esses loucos, Paulo... Ela começou, brincando de ler em francês, né? Não dava pra entender nada, mas ela viu aqui, ó, tabelão aqui, ó, rodada do fim de semana, hein? Fiorentina 1, Udinese 0. A revista é de 98. Eu falei, gol do Edmundo, no último minuto. E acertei, né? Ela achou que eu tinha lido antes. Não foi, cara, é porque a gente gravou aqui, né, o meu time de botão da Fiorentina. E grava, né? Tá no consciente, né? O meu time de botão, o Edmundo na Fiorentina. Um dos que eu mais gosto dos episódios aqui. E o Edmundo barbariza. Só que esse é um dos jogos marcantes. Ele faz o gol no último minuto e tal. E fica... come o famoso janta de graça
na cidade. Mas, de toda forma, é o tipo de coisa que a Tauana, minha cunhada, sempre fala isso, né? Se a memória que você tem com o futebol você usasse para coisas realmente úteis, você seria prêmio Nobel. Minha mãe fala isso também. Pois é, um beijo pra Tauana também. Pra Dona Laura. Estão perguntando, por que o Matias hoje? Por quê? Por quê? Porque hoje falaremos de 4 vezes Chacarita Júnior. O Matias é um íntia do Chacarita, um torcedor do clube tricolor de Buenos Aires. Tem algo nas cores. Né? Tem algo nas cores muito familiar que eu não sei, já devo ter te perguntado, mas não sei se é coincidência. É coincidência, né? Coincidência. São Paulo e Chacarita serem... Tanto é que o uniforme do Chacarita é anterior. Pois é. E uma grande efeméride aí vem de 1969, portanto há 50 anos, e a partir dela a gente conta 4 histórias, 4 vezes em que o Chacaritas foi grande, foi manchete, foi protagonista. Matias? Isso, eu queria até mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Michel, lá do Parque Guarani, que também simpatiza com o Chacarita, e a partir de um tweet do Paulo Júnior, né, ele me marcou lá, falando que ele pediu a pauta do programa do Estudiantes, eu acabei participando naquela ocasião, e com isso eu fui lembrando também de cabeça os programas do time de botão que eu participei. Então já falei aqui do Argentino Júnior, da Bulgária, Camarões, Colo-Colo, Geração de 90 do Flamengo, Mundial Sub-20 de 1997, Racing Clube, que a gente fez com o Mauro César Pereira, um especial sobre o Rogério Ceni após a aposentadoria, e hoje, se eu não tiver esquecido de nenhum, estamos gravando aí sobre o Chacarita, esse que para mim vai ser o programa mais especial. Acabei viajando aqui na pesquisa, né? Lembrando que conheci muito dos protagonistas das histórias que a gente vai contar. Então, um programa muito especial para mim. O futebol argentino teve o seu profissionalismo, né, não é decretado, né, colocado em prática em 1931. E desse ano, 31, até a reorganização do calendário do futebol argentino, separando, né, torneio metropolitano e torneio nacional em 1967, a gente está falando de 36 anos, né? E nesse período o Chacarita só não disputou a primeira em 4 oportunidades. Então, em 36 você jogou 32 e não jogou 4, né? É bastante coisa, mostra que o Chacarita é um time ali, era ali naquele período um time de bastante relevância em comparação a hoje, pelo menos. Com todo respeito sempre, a gente tem que colocar as prateleiras aí. A melhor colocação do Funebreiro nesse período foi na edição 62, quando ficou em 5º lugar atrás do campeão Boca Juniors, do River Plate, do Ginásio La Plata e do Independiente. Lembrando, né, que o campeonato era em turno e retorno, apenas um campeão por ano, e que a partir de 67, com a entrada, né, dos clubes do interior, se dividiu então o primeiro semestre para os clubes diretamente filiados à AFA, né, ali da região metropolitana de Buenos Aires, por isso o nome, e alguns clubes da província de Santa Fé, principalmente da cidade homônima, né, que é a capital provincial, e também Rosário. Mas em 67 começa a vir os clubes das outras províncias, mas jogavam só no segundo semestre. E o Campeonato Metropolitano era uma espécie de classificatório também para o Nacional. Então, se o time não ia bem no primeiro semestre, não jogava no segundo. E nessa era dos torneios curtos, né, os chamados clubes ticos passaram a sonhar com o título, né, que até então era reservado ao seleto grupo dos grandes. No caso, Boca Juniors, Independiente, Racing, River Plate e São Lourenço. O Huracan também era considerado como tal, mas conquistaria seu único campeonato profissional apenas em 73, então já nesse período. O primeiro batacaço foi dado pelo Estudiantes. Glossário. Batacaço na gíria é tipo uma grande surpresa. Assim, né? A zebraça. A zebraça, né? Mas no sentido mais violento da palavra, né? Que foi dado pelo Estudiantes de La Plata, que conquistou a edição inaugural do Metropolitano e foi vice-campeão do Nacional do mesmo ano, credenciando o Pincha
para a Libertadores de 1968, da qual também seria campeão, assim como da Intercontinental. Foi roubado, né? Essa Libertadores de 68? Você me diz. Na mesma temporada, né, Matias? Estamos falando da temporada em que os comandados de Osvaldo Zubeldia coparam a América e o mundo, e bateram, por isso que eu fiz a brincadeira aqui, né, da arbitragem, bateram respectivamente Palmeiras no Continental e Manchester United no Internacional. O Vélez Sarsfield sagrou-se campeão nacional. Outro desses times que até um tempo atrás não poderiam sonhar com a taça, e a gente vê hoje que levantaram algumas taças. Terminando assim, o clube empatado com Racing e River Plate, mas superando ambos no triangular de desempate. Empate em pontos, tinha um triangular de desempate, um confronto direto por desempate. Esse triangular foi disputado no Viejo Gasômetro. O Chaka, nesses torneios curtos, foi o lanterna do seu grupo, né, no Metropolitano de 67, e 7º colocado no ano seguinte, não conseguindo a classificação para o Nacional em nenhuma das oportunidades. E ainda teve que disputar um clássico com a Atlanta pela permanência, né? Se perdesse, estava rebaixado, saiu perdendo de 2-0, virou por 3-2, então foi um jogo fundamental na campanha do campeonato no ano seguinte, né? Que começa com a estreia diante do Platense, venceu por 2-1 fora de casa, mas sofreu uma sonora goleada por 7-1 na rodada seguinte em Lanús. Então a temporada de 69, que é vencedora, na verdade começa, embora tenha um 2-1, tem um 1-7. 1-7. E né? Foi campeão depois? Não, o jogo foi em Lanús, foi 7-1 mesmo. Ah, perfeito. Foi 7-1 mesmo, assim. Perfeito. Mas foi um apagão de 5 minutos ou foi então, 7-1 mesmo? Não tem imagens desse jogo, não dá pra saber, assim, é mais pelo relato, mas enfim, na época não era tão comum, né, um placar dilatado dessa maneira. O Matias chama no roteiro aqui de tropeço, eu chamo de desastre, né? O desastre no campo do Lanús serviu de alerta para o tricolor de San Martín, para o Chacarita, que emendou depois disso uma série invicta de 8 partidas, 4 vitórias, 4 empates. Essa série foi interrompida apenas pelo atual campeão de então, o San Lorenzo. O San Lorenzo venceu o Chacarita por 2-0, aí pelas minhas contas é a rodada 11, né? O San Lorenzo que havia ganhado o apoio de Matadores, fechando o primeiro turno do Grupo A. Isso. No retorno... Desculpa, eu falei apodo, né? Eu falei apoio, mas é apodo, que é apelido, certo? No retorno, a equipe treinada por Federico Pizarro, ex-jogador do clube entre 47 e 54 e com passagem pela seleção argentina, ganhou 4 partidas consecutivas até novo revés por 2-1 para o Independiente em Avellaneda. Na sequência, 2 vitórias pela contagem mínima, mas que levantaram a moral do plantel. O clássico em casa contra o Atlanta e a visita à Bombonera, que ainda hoje este é o único triunfo funebreiro diante do Boca em sua casa. É a única vitória de qualquer coisa, assim? Contra o Boca na Bombonera, Meu Deus sim. do céu. Então aí o pessoal já percebeu que a coisa estava caminhando bem, né? Nossa, que loucuras, né? Em uma história aí quase centenária, você tem uma vitória. A gente tem o gol, né? O gol é tão importante que a gente já tem o gol. O Matias foi buscar pessoalmente na casa de um velhinho no fundo ali de Villa Flores, de Barro Flores. Ele tinha uma fita VHS ali e tal, conseguindo pegar o gol de Ángel Marcos aos 25 do segundo tempo. Boca 0, Chacarita 1. Marcos lindo pase a la punta derecha para García Camós. Marcos por adentro, levanta el pie izquierdo García Camós, primo frente a Martolini, toca para Marcos, toca para García Camós, peligro de gol.
Este é o Campeonato Argentino de 69 e esta é a vitória importantíssima do Chacarita sobre o Boca Juniors na Bombonera. E foi justamente o Xeneize o principal rival pela liderança do grupo, ultrapassando o Chaca pelo saldo de gols na última rodada, em nova derrota para o Ciclón, treinado interinamente por Juan Manuel Guerra, que será protagonista do próximo capítulo. Anotem o nome, então, Juan Manuel Guerra, no momento técnico do São Lourenço, certo? Não, técnico do Chacarita. Caiu o técnico? Caiu o técnico. Mas ganha do Boca e caiu o técnico? Pois é, mas tava com problema no elenco. Perdeu o vestiário? Perdeu o vestiário, enfim, caiu o Federico Pizarro. Olha. E o Juan Manuel Guerra, que era o treinador da reserva, né? Que é o time aspirante, assim. Assumiu nessa rodada apenas. Tá me lembrando a história do cara no boteco contando que tava jogando na várzea, perdendo de 3-0, aí ele foi, matou uma no peito, deu de fora da área, fez 3-1, aí ele pegou a bola, saiu driblando todo mundo, fez 3-2, aí deu escanteio, ele foi bater o escanteio, aí um bêbado falou, se você fizer o gol olímpico, eu me levanto e vou embora. Porque, perdeu de 7-1. Trocou de técnico, ganhou um jogo que não ganhou na história. Eu tô começando a achar que o Chacarita não ganhou o campeonato de 69. Veremos. Mas, enfim, a classificação estava assegurada. Passavam os 2 melhores de cada chave e a comissão diretiva do Chacarita apostou em Victor Rodolfo Rodrigues, indicado pelo treinador da temporada anterior, Argentino Geronazo, que ficou célebre por uma declaração, né? Ele deu uma declaração sobre a montagem daquele elenco, daquele time, né? Daquele elenco de 69 que eu quero que o Matias dê, porque está em espanhol, que o espanhol é seu. La primera vez que los vi me dije, ningún equipo puede jugar bien si tiene más de 30% de bobos. Barrei o porcentagem e fuimos campeões. Ou seja, ele viu ali que o elenco tinha muita cabeça de bagre, né? Ele baixou a porcentagem e o time saiu campeão. É o Corinha, muito cabeça de bagre, já diria o filme o São Paulino do Boleiros lá. Era Coringa ou azul, hein? Coringa. Paulinho Majestade ou Fabinho Guerra? Paulinho Majestade. Perfeito. O adversário da semifinal, terminada essa fase corrida, né, de chaves, o adversário na semifinal do Chacarita era o Racing Clube, que mantinha boa parte da base campeã de 66, Libertadores e Mundial de 67, que a gente já contou aqui, inclusive, além de contar com o artilheiro do campeonato, o brasileiro Walter Machado da Silva, ele que tinha 14 gols até então no campeonato de 69, um jogador revelado pelo São Paulo, que também passou por alguns times mais ou menos, Corinthians, Flamengo, Barcelona e Santos. Isso, e foi de Silva Batuta, que era o apelido dele, a grande chance branca e celeste naquela tarde de 2 de julho na Bombonera. O jogo era em estádio neutro. Porém, o arremate foi defendido por Eliseu Petrocelli, que, por ironia do destino, começou a jogar na sede da capital, localizada na Villa del Parque de la Academia. Então, um jogador formado pelo Racing impediu o time de avançar à final. O gol tricolor, que garantiu a vitória e a passagem para a final, foi de autoria do volante Leonardo Recupero, aos 42 do segundo tempo, após emendar de peixinho, que na Argentina eles chamam de palomita, né? Cruzamento de falta cobrada, próxima à linha de fundo, sem chances para Agustín Serras. O bom goleiro Serras, né? Diga-se de passagem. Esse lance, apesar de ter imagens dele, não tem narração, por isso não estamos escutando ao fundo. Sim, é normal, né? Quando a gente faz programa aqui dos anos 50 e 60, o amigo já sabe que são poucas as narrações. Pois é. O Superclássico, então, a ser realizado no Cilindro de Avellaneda no dia seguinte, definiria o outro finalista. E foi através de um 0-0, né? O River Plate classificou-se por ter feito a melhor campanha. Então, a finalíssima daquele campeonato argentino seria disputada na cancha do Racing, dali 3 dias, entre Chacarita e River Plate. E a gente já manda direto a cerejaça. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo.
Matias, é o seguinte, né? É que você tá acostumado com as trilhas do xadrez verbal, né? Que eu particularmente não gosto. Eu entendo a malícia ali, todas têm alguma coisa com xadrez, né? Nas letras e tal. Mas tem muita música ruim ali, né? Pô, que isso. Tem muita música ruim. Eu não gosto do aquele Ozzy Osbourne lá, não gosto. Pra mim é um ator da MTV. Pra mim não é um cantor. Você não gosta do Bob Dylan? O Bob Dylan, eu respeito, né? Bob Dylan, eu já tirei uma onda com o Bob Dylan em casa. Agora, confesso. Se você falar mal do Giza, eu saio do estúdio aqui. Não sei nem, não posso, tá. não posso opinar. É que, né, quem ouve um George Harrison, qual é a marca dessa desgraça aqui? Vai fazer o merchan mesmo? Vou fazer o merchan do áudio aqui. Audiotécnica é o nome do nosso fone de ouvido aqui. Quem ouve um George Harrison no Audiotécnica, não se esquece mais. Cereja do bolo, o time milionário do River Plate amargava um jejum de 12 anos, então tinha esse drama ali. E naquela altura, ainda, mesmo com esse jejum, era o maior campeão da era do profissionalismo, com 11 títulos, principalmente conquistados, né, na maior parte, pela equipe conhecida como a Máquina dos anos 40, o time que tinha, entre outros, Di Stefano. O favoritismo e a pressão estavam todo do lado de Ángel Labruna, maior artilheiro riverplatense, e os seus muchachos, né? Ele que era o treinador da equipe. Porém, logo aos 12 minutos, Horácio Neumann aproveitou uma bola cabeceada na pequena área, após cobrança de escanteio, para abrir o placar. 6 minutos depois, Juan Trebuch aproveitou o cruzamento de Oscar Pepino Mas para empatar a partida. Contudo, El Tanque Neumann voltaria a colocar o Chaka em vantagem antes do intervalo, acertando um surdaço de primeira, sem chances para Hugo Carvalho. Glossário, surdaço é canhota, né? Eu nunca entendi por que o... Sei lá, né? O destro, o direito é o destro, aí vem de destreza ao mesmo tempo... É sempre pejorativo, né, o que vem da esquerda, né? O sinistro, sempre, né? O sinistro, o surdo. Sei lá, também não sei se o surdaço tem a ver com surdo, mas enfim. Tem? Não. Não, né? Tem a ver com o quê? Você sabe? Não sei, porque surdo é sordo, né? Em espanhol. Entendi. É outra escrita. É outra escrita. Mas enfim, canhotaça, canhota de ouro de... Não foi o Hugo Carvalho, foi o goleiro, né? Quem fez o gol foi o El Tanque Neumann. Aos 2 minutos da etapa complementar, o capitão Ángel Marcos recebeu uma bola enfiada por Recupero, o volante da equipe do Chacarita. A bola, como diria Luciano do Vale, no costado da zaga, deu uma meia-lua no marcador do River, driblou o goleiro e na entrada da área chutou cruzado, sem chance, para o defensor, que continuava no lance, tentando pegá-lo. Foi um golaço, segundo descrevem os viventes. 9 minutos depois, Franco Frasoldati foi encontrado livre entre os marcadores e tocou na saída do goleiro para dar números finais à partida, para delírio das dezenas de milhares de funebreiros em Avejaneda. E agora ouviremos aí os 4 gols funebreiros na narração de José María Muñoz. Efectivo el tiro, Marcos con pierna derecha, viene al centro del área, cabeza sobre Punturero, dentro, hizo media vuelta, tira, ¡gol! ¡Gol! Cargando Neumann en punta izquierda, 1-1 el partido, viene al centro, carga Marcos también, cabezazo corto, entra Rife, toca Marcos, se lleva la pelota, se la media chilena, resta López, viene Neumann, tira, se la marcó,
espectacular, alto, rozó el horizontal y entró con una tremenda fuerza en el arco de River. Neumann, repito, consiguió romper la paridad del marcador. Chacarita 2, River 1, un violento bombazo de zurdo a la carrera. Juega la pelota con tiro libre, lo practica en este momento Ferreiro. Alcanza Punturero, se le va la pelota, la toca un hombre, está para el pez preparado. Entrega centro de la cancha para recupero, carga, recupero, pase para Marcos, peligro. Ataca toda la máquina, Lude López, sale el arquero de Lude, peligro que le da con libre, peligro de gol, se acerca la tira, tira. Viene el tiro para el sector donde está entrando Neumann. Salta, cabecea sacando del año Ferreiro. Cabezazo de Frasoldati, resta de Recio. Baja la pelota, recupero. Cruza para Frasoldati, peligro de gol. Sale el tiro, tiro. ¡Gol! Está feita a sua imersão à final do Campeonato Argentino de 69. O Chacarita conseguiu o que até então jamais havia conseguido na sua vida. Campeão. O Chacarita alinhou no clássico 4-3-3. O jogo foi em 6 de julho de 69. Jogou com Petrocelli, Gomes, Pérez, Hugo Vargas e Frasoldati. Recupero, Puntonero e Alberto Raul Poncio, Angel Marcos, Orife e Horácio Neumann. Ao lado de Frasoldati e Garcia Cambon, El Tanque Neumann era um dos poucos jogadores revelados pelo clube, descoberto por Dom Ernesto Duttini, no plantel campeão. Falecido em 2008 em decorrência de um ataque cardíaco, gravou o seguinte depoimento para o programa Fuimos Heróis, da Fox Sports. Mi nombre es Horacio Ricardo Neumann. Yo nací en Colonia Barón, La Pampa. Me vine de muy chico a un lugar que se llama Granbur, no sé si lo conocen. Y bueno, ahí era todo fútbol, hasta que una tarde fue don Ernesto Duttini y de ahí ya empezamos a venir a Chaca a trabajar en divisiones inferiores, ¿no? Bueno, siempre he trabajado, siempre trabajé en una panadería de mi cuñado. Por lo general trabajábamos de noche nosotros en la panadería. E entonces depois tinha um tempo para dormir. Trabalhava na padaria de noite, tinha tempo para dormir, descansar e jogar nas categorias de base. Não, isso durante o profissionalismo. Durante o profissionalismo, para vocês terem ideia, né? Então não estamos falando só de um começo de carreira, não. É o profissionalismo muito diferente do sentido que a palavra tem hoje e é legal de ouvir isso, né, Matias? El Tanque Neumann, então, um dos principais jogadores desse time. Isso mostra que o Chaca era um clube muito modesto, assim, né? Porque era de uma zona carente atualmente, mas imagina na época, né? Então foi realmente um feito e tanto, assim, porque o Vélez, apesar de ser um bairro humilde, estava localizado na capital. O Estudiantes era da capital da província, né? Uma cidade universitária, um time ligado, né, à classe média platense, mas o Chaca era um clube de trabalhadores, né? Então a gente vai ouvir agora também o
testemunho, né, do historiador e sócio vitalício do clube, o José Hiromini, que dado ao programa Somos Futboleros da Deport TV, sobre a importância do título para os íntias presentes naquela ocasião. Diego Lucero en Clarín puso qué lindo cuando un pobre se divierte. 4-1. Y baile. Cancha de Racing. En la cancha de Racing. ¿Cómo fue el viaje de vuelta? ¿Cómo era el paisaje? ¿Cómo fue ese entrar a San Martín de nuevo? Era una cosa de loco. La cancha era impresionante como estaba. La gente gritaba. En San Martín toda la luz prendida. Era impresionante. Parecía que era de día. Y muy emocionante. Imagínate, nosotros tuvimos muchas subidas y bajadas. Y bueno, esto parecía realmente imposible que ocurriese que Chacarita havia sido campeão de Parecia impossível, mas ocorreu, companheiro. E não há time que dure para sempre, muito menos quando a sua estrutura não é das mais musculosas. Pouco a pouco, os jogadores do Chacarita foram deixando o San Martín em busca de melhores oportunidades financeiras, inclusive na Argentina ou até fora do país. O Chaca voltou a disputar uma semifinal no ano seguinte, em 70, mas foi eliminado pelo Boca Juniors. A crise institucional que atingiu o clube depois do golpe militar argentino de 76, devido aos fortes vínculos do clube com o peronismo, fez com que o funebreiro Chacarita fosse rebaixado para a primeira B, que é o equivalente à terceira, né? Não, na época era a segunda. Era a segunda mesmo? 3 anos depois caiu para a segunda divisão e daí sim caiu para a primeira C na temporada seguinte, essa sim o equivalente à terceira divisão. O Chaca tornou-se o primeiro clube argentino campeão a ser rebaixado à terceira divisão, né? Pioneiros. Feito que foi só igualado pelo Ferrocarril no começo do século presente. E pelo Fluminense Futebol Clube aqui no Brasil. E o Bahia também. Correto. O Bahia jogou, né? Jogou. Não, o Fluminense também jogou. O Fluminense também jogou. Eu não vou provocar, não, porque em breve a gente vai gravar o Som da Torcida, o meu time de botão, com o Fagner Torres aqui do Fluminense. Já dei uma estudada, viu, Fagner? Tô esperando aqui pra gente falar do Carioca de 95. Assim como foi a queda, a ascensão foi meteórica, voltando ao primeiro escalão do futebol argentino no final de 1983, pelas mãos de Juan Manuel Guerra. A passagem pela primeira foi fugaz, e o Chacarita voltou a descender na temporada 1985-86, daí para a B Nacional, né, que já tinha tido também uma reorganização nas divisões de acesso nacionalmente, e para a B Metropolitana em 1988-89, aí sim a atual terceira divisão argentina. El Viejo Guerra voltou a Villa Maipú em 1992 para o seu segundo ciclo como treinador, né? Teve aquele interinato numa rodada durante o título, subiu o clube para a primeira em 83 e agora voltava com um desafio maior ainda na terceira divisão. Após conquistar o Apertura 93, 3 pontos à frente do arquirrival Atlanta, brigou rodada a rodada com o Tigre pelo Clausura para garantir o acesso direto, né? Porque os campeões de cada turno disputavam uma final para ver quem subia sem repescagem. Perfeito. Se ganhasse, claro, os 2 títulos, subia direto. Em 26 de março daquele ano, pela 11ª rodada, o Chaca recebia o Almagro em San Martín, em casa. Como ambos tricolores tinham a Pênalti como fornecedora esportiva, a empresa brasileira decidiu colocar uma Copa em disputa na ocasião, a Copa Pênalti, digamos assim. Contudo, enviou apenas os conjuntos reservas, que eram majoritariamente brancos, com detalhes em preto, camisa que eu tive, né, Matias? Você tem. Sim. O meu tio uma vez voltou da Argentina com um monte de camisa da Pênalti, cuja única diferença entre as camisas era o azul e o vermelho, né? Um tinha o detalhe azul, tinha o detalhe vermelho, tudo mais. O Almagro, a camisa titular é igual a do Grêmio, né? Pro ouvinte imaginar como é, né? E a solução encontrada ali foi os torcedores emprestarem as camisas antigas com a numeração de 1 a 11 para os titulares, assim
começarem a partida, já que, devido ao atraso, o conjunto, né, do uniforme titular chegaria só perto do intervalo. É muito louca essa história, né? Isso. Algum torcedor tá faltando a camisa 3, não, eu tenho a 4, não. Muito bom. E desde então, né, o 26 de março é considerado o dia del hincha de Chacarita, porque esse dia a torcida jogou junto, né? Literalmente, né? Emprestou a camisa, então os jogadores vestiram a camisa dos jogadores. Um áudio, então, para homenagear Chacarita 3 ao Magro 2, certo, Matias? Sim. Llegó la 11ª fecha de las revanchas. Chacarita enfrentaba a Almagro. Los dos con la misma casaca, los dos con la misma marca, la misma indumentaria. Pero a Chacarita todavía no le habían llegado estas tricolores que estamos viendo. Cuando salió a la cancha se encontró prácticamente con el mismo diseño. ¿Qué pasó? Tuvieron que volver al vestuario y los hinchas de Chacarita, el público que había ido, cada una con su camiseta, tuvo que prestarle a sus jugadores la casaca para que se pueda llevar a cabo el partido. Aquí escapa Ñofo. La pelota para el gato, levanta la cabeza, lo ve por el otro lado la tortuga. Aquí está, Mario Gómez, golazo. El empate de Chacarita, Mario Abelardo Gómez, para gritarlo delante del público funebrero, para bailar de alegría. Mario Gómez, el 1-1. Y ahora es Agostino, el que se manda por derecha, lo acompaña al medio Nicastro. Aquí está Nicastro, qué golazo, le cambió la pierna, se la dio de zurda por arriba del arquero. Y el pibe Daniel Nicastro convirtiendo su primer gol en primera división de Chacarita. Ahí está, pelota que va para Gómez. Ahí está Gómez, lo mide al adversario, lo espera y es Potorno que le comete la falta, que se encarga de convertir en gol Lara. El 3-1 para Chacarita Juniors. Asegura el partido, sigue peleando por el campeonato. Então temos a segunda história, Matias, é isso? Isso, então a gente vai falar dessa campanha vencedora também da Primeira B Metropolitana, temporada 93-94, né? Já que ao final das 17 rodadas, Chaca e Tigre terminaram empatados em 26 pontos, mas o Clube de Vitória levava vantagem no saldo de gols, conquistando o Clausura. A vaga para a B Nacional seria decidida em final ida e volta no Monumental de Nunes. Após 2 vitórias tricolores por 1-0, às vésperas da Copa do Mundo de 94, o Funebreiro voltava à segunda divisão. Ah, garoto! Vai, Chacarita. Ô, Matias, você tinha quantos anos em 94, Matias? Tinha 8. Tinha 8, né? Você não sabe, mas você teve um dia muito feliz. Pois é. Você tava de bom humor, então você só não sabia. Eu soube depois. Você foi saber depois, Vou até lembrar o que eu fiz aí, né, nesse dia. Nesse dia. Vamos ao gol de Daniel Eltano Leani. Eltano será que é neto do torcedor lá, né? Tudo Eltano, El Gordo, como é que é o outro? A gente já citou um apelido aqui que tem sempre. Aliás, você viu o negócio do Talheres pro Cholo Guinhaçu? Ele voltou, você viu o vídeo? Sim. Muito bom, né? Muito bom. Vamos ao gol de Daniel Eltano Leani. Por eso, ese lógico desborde del sufrido simpatizante funebrero. En cancha de River nuevamente le ganó a Tigre 1-0. Aquí está la consagración y los festejos del equipo tricolor. Va a venir el puntapié de esquina, le pega Mario Abelardo Gómez. Muy cerrado, cabezazo. ¡Leani! ¡Gol! Chacarita Juniors, Daniel Oscar Leani, el Tano Leani, 40 minutos de la complementaria, marca el primer trico, gol de la tarde, Chacarita 1, Tigre 0. Tricogol, Matias, gostei, viu? Mas a sequência disso a gente tem que relatar uma coisa não tão legal, né? Por conta, né, dos atos de violência entre jogadores e torcedores durante a partida entre Chacarita e Moron, o clube onde Max Stanich começou sua carreira como jogador de basquete. Isso foi no final de 1998. Essa briga teve 272 detidos, entre eles
torcedores do Tigre, o clube que teoricamente não teria nada a ver com isso, mas que acompanhavam ali a Barra Brava do Galinho, o mascote do Moron. Isso, ambos clubes foram punidos com a perda dos pontos em disputa. O Moron ainda tomou uma punição de 5 pontos a mais, e as divisões de acesso foram paralisadas no começo do ano seguinte. Em solidariedade, o Sindicato dos Jogadores determinou a paralisação da primeira divisão também. E foi nesse contexto que o Chaka jogou um amistoso de manhã na Bomboneira, para os jogadores manterem atividade física, né? Alguns poucos torcedores funebreiros estiveram presentes e foram emboscados covardemente por La Doce, que era a Barra Brava do Boca Juniors. A torcida do Boca agiu em solidariedade ou foi só uma... Assim, comprou uma briga... Não, era treta antiga. Aconteceu de maneira indireta, né? Era treta antiga com o pessoal do Chaka. Certo, indireta não, independente, digamos assim, do que a gente relatou aqui. Vamos ouvir um pouco, né? Temos um áudio aqui. Tem um testemunho de um torcedor que foi agredido naquela ocasião. Y después hablan de la violencia, hijo de Chacarita, ¿me entendés? Que a nosotros nos cortaron campeonato, a estos boteros, ¿me entendés? No le cortan el campeonato, no le hacen nada. Mataron una gallina, siguió todo como si nada, porque es un ser humano aparte de ser una gallina. Yo soy de Chacarita, ¿me entendés? Pero mataron a un ser humano y el fútbol siguió. Y ahora por un quilombo que supuestamente hizo Chacarita con Morón, lo suspendieron el fútbol, ¿me entendés? Estos se adhieren, ahora supuestamente no le quieren pagar el sueldo, ¿me entendés? Lo van a cortar a todos, y hermano, ¿cuál es la onda acá? ¿Esto quién lo reconoce? Acá lo que falló. Acá... Sem respiro, hein? Caramba! Na volta, né, dos campeonatos, o Chacarita terminou ainda na liderança da zona metropolitana da 2ª Divisão Nacional. E enfrentaria, na fase seguinte, o Atlético Tucumã, né, uma fase semifinal. E ao eliminar o Tucumã, o adversário pelo título seria o Instituto de Córdoba. La Glória é o apelido do Instituto, né? Isso. O Instituto venceu a partida de ida por 3-0, bem complicado, hein? No estádio Chateau Carreiras, que quando estava em Córdoba, o GPS não achava o Chateau Carreiras. Que é o atual Mário Kempis. Então, pois é. No GPS já era Mário Kempis, a gente procurando Chateau Carreiras. Aí perguntamos onde é que é o estádio, levaram a gente pro ginásio do Atenas. É complicado. E esse 3-0, claro, impediu o acesso à primeira divisão por parte do Funebreiro, que, como venceu só por 1-0 o jogo de volta, não conseguiu chegar lá. Restava ainda o reducido, né, que era uma repescagem com os clubes que não subiram diretamente. Repescagem, né? Na qual o tricolor eliminou Tigre e Defensa e Justiça para enfrentar a Juventude Antoniana de Salta em nova final pelo ansiado ascenso. Temos inchas cantando? Não, incha emocionado, temos né? um incha emocionado às vésperas, né, do jogo decisivo. Incha do Chacarita emocionado é pleonasmo? Y yo quiero decir una cosa, el sexto grande va a volver a la primera división, porque dimos 14 años estando en la B. No los quiero nombrar a lo de la B, porque no existen. Pero Chacarita, el sexto grande, para Vélez, Huracán, que se creen sexto grande, no son. Y vamos a volver a jugar con Boca, con River, con Racing, con San Lorenzo. Chacarita, el sexto grande. Sufrimos, nos fuimos a la C, nos bancamos canchas como Ituzaingó, Luján. Fuimos a todo lado. Eso es Chacarita, no como Boca y River, que se creen que son muchos, pero no son nadie. Chacarita es pasión, sentimiento. Chacarita es todo. Recién un muchacho, paren. Recién un muchacho internado vino a ver a Chacarita. Quiero ver quién lo hace. Chaca es pasión. Vuelve el sexto grande a primera división. Que beleza, hein, Matias? Que beleza. Após esse foi um torcedor, ele estava regendo ali aquele pessoal, os chatos, né, os papagaios de pirata, ele querendo cantar, gritar, e ele querendo ainda passar a mensagem completa. Após empatar em 1-1 no estádio Fray Honorato Pistoia, isso aqui é qual ano, Matias? Só para 99. Isso é 99 ainda, isso, né? Após empatar em 1-1, o Chacarita voltou à elite do futebol argentino depois de 13 anos de ausência, ao vencer o Santo por 1-0. Gol de Sérgio Bustos em uma bela jogada do uruguaio Alex Rodrigues. Eu duvido que a gente tenha esse gol, Matias. Temos esse gol, inclusive a primeira vez que eu estive na sede social do Chacarita, pedi a senha do Wi-Fi.
O cara falou que a senha é Alex Rodrigues. Vamos ao gol de acesso. Gol de acesso vale muito. Otaño, Ara, trabando con Alex Rodríguez. ¿Cómo ha rendido Alex Rodríguez? Russo ha dado todo, ¿eh? Ahí llega el uruguayo. Mira qué bien la hizo. Engancha Alex, se mete en el área, coloca centro, gol. ¡Gol de Chacarita Bustos! A los 37 minutos del segundo tiempo, el delirio en San Martín. Chacarita Juniors 1, Juventud Antoniana 0. A história é modesta, a gente está contando um título de primeira divisão e alguns momentos muito marcantes, tal, camisa emprestada, tal, acessos, né? Mas eu tenho certeza que se você acompanha a gente há mais de 100 episódios, você está aqui com a gente há tanto tempo e já conhece a nossa lata, o nosso caráter editorial, eu confio que você gosta das pequenas histórias, né? Deixar um pouquinho para lá o cânone, a história do Chacarita é legal pelo pouco, né? É legal por fazer, como parafraseando o Luiz Antônio Simas, né? Pela festa na fresta. O clube permaneceu, né? O Chacarita permaneceu depois disso, 99... 5 temporadas entre os grandes. Falta a gente contar ainda a história de 2009, é isso? Isso. Então, vamos até lá. Foram 5 temporadas entre os grandes, conseguindo boas colocações. Foi sexto em 2001, foi quarto numa abertura de 2002, mas a partir de 2003, nova crise institucional e as péssimas campanhas foram fraquejando ali o promédio, né? Foram deixando o promédio perigoso, e aí o clube foi rebaixado diretamente depois do Clausura de 2004. 5 anos se passaram e o Chaca pôde retornar pela penúltima vez à primeira, disputando a liderança com o Atlético Tucumã durante todo o B Nacional de 2008 e 2009. Faltando 2 rodadas para o término do campeonato, ambos clubes garantiram um acesso antecipado, com vitória tucumana por 4-1 diante do Tajeres, resultado que também condenou Latê ao rebaixamento, e triunfo funebreiro por 1-0 contra o Platense, que optou por mandar o jogo no Bosque de La Plata, com portões fechados, para evitar que os festejos tricolores ocasionassem distúrbios como ocorreu em Córdoba. Vamos ouvir Platense 0, Chacarita 1. É gol, é bola na rede, é caçapa. Um abraço, hein, Marcelo Duó, sempre aqui ouvindo a gente. Gol do Chacarita. Era Vizca en el área, atención Babismara, Sánchez Echeverría. Señores, si no entró esta, no entra más. Te dije, lo sigo al 12. En la línea la sacaron. A Lustiza, el Chavo, pica mal la pelota, atención, no tiene Echeverría. Sí, a los 45 minutos, señores, llega Echeverría, Chacarita, ahora sí, griten, muchachos. Chacarita 1, Platense 0, mais uma volta, né, do inferno. A gente tem um tempinho, Matias. A gente só dar um depoimento desse jogo especial. Perfeito. Nessa época eu já acompanhava bastante o clube, né? Desde 2005 eu buscava qualquer informação do Chaca na internet, ouvia as rádios partidárias, enfim. E esse jogo eu estava trabalhando na biblioteca da Faculdade de Educação da USP, ouvindo o jogo escondido, e quando saiu do gol eu soltei um grito que o pessoal olhou torto lá na biblioteca.
A gente não tem aqui mais a vinheta do botão por botão, mas vamos passar no tempinho que nos resta aqui por alguns dos principais jogadores. Eu começo a lista com Ángel Marcos, que foi formado pelo Ferro Carril Oeste, chegou ao Chacarita em 67, é um dos jogadores campeões em 69, teve uma breve passagem pelo Nueva Chicago antes disso. Durante 4 temporadas no Chaca, marcou 63 gols em 152 partidas, quase meio gol por jogo, e foi o capitão da equipe durante a conquista de 69 e também na recordada vitória do Chaca sobre o Bayern de Munique em 71, um jogo que despertou o interesse do Nantes pelo seu futebol, e para lá ele jogou por 3 anos no futebol francês. Foi campeão da Ligue 1 e também jogou 7 jogos pela seleção argentina, anotando 1 gol. O seu xará, Ángel Hugo Vargas, surgido no Racing Clube em 65, não teve espaço no equipo de José e logo se transferiu ao Chacarita, permanecendo no clube por 6 anos, onde atuou 227 vezes com 4 gols. Em sua última temporada no Funebreiro, foi eleito o jogador argentino do ano, o que valeu a transferência para o Nantes, reencontrando o xará Marcos e conquistando 2 títulos franceses e a convocação para o Mundial de 1974, jogando 3 partidas no total. Vindo mais para os dias de hoje, Carlos Fabián Leb, filho do Luiz Félix Leb, El Gatito, como não? El Gatito Leb. O Carlos Fabián começou a carreira no Independiente, depois jogou no Estudiantes e chegou ao Chacarita, permanecendo no clube por 5 temporadas, anotando 64 gols. Após a aposentadoria, voltou ao clube como treinador em 2013-2014. Hernan Parrés, cria do clube, também foi o primeiro jogador a conquistar 2 acessos, tendo participado das campanhas de 94 e 99. Ao longo da carreira, o defensor também jogou no Banfield, Belgrano, Lanús, LDU, Quilmes, Shandong Luneng e se aposentou em 2011 pelo Comunicaciones. Atualmente defende o Chaca Masters e faz parte da penha José León Soares, formada apenas por ex-jogadores. Essa você não faz parte, né? Não, essa você não faz dá. A penha São Paulo. Não joguei, não faço parte. El Mate, a penha São Paulo. Quando você vai ao jogo do Chacaritas, colocam teu nome no alto-falante? Não. Porque sabe que no jogo do Palmeiras, agora no intervalo, todos os consulados de cidades vão aparecendo. Consulado de Criciúma, de Joinville, BBB. Mas tem um banner lá no estádio com o nome de todas as penhas, tá lá a Penha São Paulo. E a gente, sempre que tem algum membro da penha, a gente leva a nossa faixa também. Muito bom. Um abraço pro pessoal do Ezeiza e do Budi, que eu passei a vida vendo nos jogos do Boca e Rio e não sabia o que é. Lomas. A vida inteira. Que porra é esse Budi? Matias Alustiza termina o botão pro botão, é o último aqui, e esse jogou mais nessa última história que a gente contou, né? Deu seus primeiros passos na escolinha do Chaca, na sua cidade natal, chamada Azul, província de Buenos Aires, e estreou pelo clube em 2006-2007, anotando dali em diante 18 gols em 28 jogos. Após empréstimo ao futebol espanhol, ele foi jogar no Albacete, voltou para o Chaca e permaneceu por 1 temporada e meia, sendo então o destaque do acesso de 2009. Ele marcou outros 18 gols com a camisa tricolor 36, portanto. Tentou a sorte novamente na Espanha, tinha um contatinho lá, jogou pelo Xerez, passou pelo Arsenal de Sarandi depois de voltar para a Argentina. Deportivo Quito, tentou alguma coisa no Equador, foi até artilheiro, né, da Libertadores de 2012, isso não é pouca coisa, mas eu tenho certeza que no coração dele o que mais importa é o acesso de 2009. Depois passou por muitos times de futebol mexicano, mas isso é uma outra história. Um dia faremos o meu time de botão, Matias Alustiza. El Chavo. Ou um dia o meu time de botão, Matias Pinto, apresentado por Luca Patti e Martim Cazu em 2060, quando formos já bustos aqui na Galeria Ouro Fino, que vai se chamar, naturalmente, Galeria Nespresso Ouro Fino. Correto, Matias? Correto, Leandro e a mim. Aproveito, mando um saludo para a Penha Campeones del 69, da capital federal, que todo ano organiza uma festa para os jogadores que foram
vitoriosos naquele Metropolitano de 69. Estive em uma dessas oportunidades na qual conheci alguns desses protagonistas, então é sempre um momento muito emocionante, né? Saiu recentemente o documentário Eu Soy Campeón e um livro do meu amigo Carlos Osvaldo Piro sobre essa conquista também. Em breve terei-os em mãos. 4 vezes Chacarita, 200 e tantas vezes meu time de botão. A gente volta sempre com boas histórias, tentando contar coisas legais para vocês, recebendo a ajuda de vocês, sugestões, é sempre legal. Assine nosso feed, visite nossa cozinha. Nem tudo tá no Spotify, no Google Podcast, mas você encontra lá todos os mais recentes. No nosso site.com.br você encontra toda a nossa lista de programas, já são mais de 6 anos aí fazendo o meu time de botão. O Chacarita, 4 vezes protagonista, aí, campeão de 69, depois briga por acesso, histórias com uniformes, depois volta à primeira divisão em 2009. Bastante coisa. 50 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Tá tudo aqui. Vamos ver o que o Chacarita apronta daqui 10 anos. Eu acho que não teremos assim uma grande história, mas falta uma sul-americana aí, porque hoje qualquer um se classifica, né? O Chacarita teve resultados aí que na época não era essa festa do boi, né? Exato. E voltamos em ver. Valeu, viu, Matias? Tamo junto. E saludo a todos los chicos de los cuadros chicos. É isso? Bueno.